Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje eu vou orientar vocês com relação a como fazer um fichamento, porque a gente vai fazer uma atividade exatamente fazendo um fichamento de um artigo de uma revista. Então, como funciona um fichamento? Como é que vocês vão proceder para fazer esse fichamento? É muito importante a gente saber disso, porque até mesmo em cursos das universidades, das faculdades, né? Muitos de vocês farão futuramente. Exige-se que a pessoa tenha o conhecimento de como fazer um fichamento. O fichamento é um tipo de resumo que você faz de alguma publicação. Pode ser de um livro, pode ser de um artigo, pode ser de uma revista, pode ser de uma matéria jornalística. Então, dá para fazer o fichamento através de várias publicações. Mas como é que é a estrutura de um fichamento? Quais são as normas que a pessoa tem que seguir? Então, tudo isso eu vou informar para vocês a partir de agora. Para isso eu separei aqui as informações do site todamateria.com.br. Eu vou apresentar aqui para vocês exatamente essa fonte. Vocês podem inclusive consultar novamente se vocês desejarem, certo? Vai aparecer aí na tela para vocês. Tá aí, a fonte da aula de hoje vai ser esse site aqui, todamateria.com.br/fichamento, organizado pela professora Márcia Fernandes, professora licenciada em Letras. Mas o que é o fichamento? Como eu já havia falado, né? É uma forma de resumo, né? Ele é feito em fichas, onde se pode simplesmente reunir citações ou incluir tópicos e expor uma análise crítica de determinado texto. Atentem agora para o que vem informando aqui, ó. Se resume as ideias principais de um conteúdo. Então, você vai ler e extrair do assunto que você está lendo as ideias principais. Pode ser um livro, parte dele, um artigo de revista ou uma reportagem jornalística, por exemplo. Qualquer uma dessas publicações pode ser uma fonte para que o aluno faça um fichamento. Tá certo? Como as ideias que você considera principais podem não ser as mesmas para todos, se comparar com o fichamento do mesmo texto feito por outra pessoa, notará que o resultado é um trabalho particular. Afinal, o mesmo reflete os aspectos valorizados por cada pessoa individualmente. Então, mesmo que o texto fonte do fichamento seja igual para todos os alunos, os fichamentos serão diferentes uns dos outros, porque cada aluno tem uma visão diferente, né? Uma maneira particular de encarar aquele assunto, vai destacar diferentes pontos ou ideias principais, certo? Inclusive, é utilizado como técnica de estudo pessoal, muito útil como metodologia de pesquisa no TCC e serve para organizar apresentações. Agora vamos ver a parte prática de como fazer um fichamento. Bom, primeiro tem que ter o quê? O primeiro contato com o texto através de uma leitura breve. Isso vai servir para você se situar e saber do que se trata o conteúdo do texto que pretende fichar. Não é bom você querer retirar logo as ideias principais em uma primeira leitura. Não é bom. Primeiro você dá uma olhada breve para saber do que se trata. Depois, faça várias leituras. O ideal para que você faça um bom fichamento é que você leia mais de uma vez, certo? Assim você vai ficar bem a par do que está sendo apresentado e aí já vai ter para você, absorver aí para você as ideias principais. Enquanto isso, vá juntando as informações principais de forma organizada e retire as citações com as devidas indicações de onde as mesmas podem ser encontradas nos textos. Como é que eu vou indicar de onde as informações vieram, né? Então, se for um livro, por exemplo, você vai indicar a página do livro onde você achou aquela informação. Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos de como fazer isso. A estrutura do fichamento é cabeçalho, referência bibliográfica e texto, onde você deve escrever o conteúdo principal.
Pode ser feito manualmente em fichas, em blocos de anotações ou em suporte informático. Então, quem quiser pode fazer digitado, inclusive. Normalmente é feito assim, né? Principalmente em cursos de universidade, faculdade, é cobrado que seja assim, usando o suporte informático. Adote a forma que considera mais prática e lembre-se que se o fichamento for uma tarefa solicitada por um professor, é importante seguir as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, se o professor pedir para você fazer um fichamento, procure seguir essa estrutura, né? Cabeçalho, referência e texto. Se a pessoa esquecer de colocar, por exemplo, a referência bibliográfica de onde ela extraiu aquelas informações, já vai ser comprometida a nota do fichamento, certo? Mais detalhes, se a pessoa quiser ver aqui como fazer referências bibliográficas e assim por diante, tem um link aqui também no site que indica outra matéria e como fazer. Mas, basicamente, é você dizer de onde você tirou, tá? Se, por exemplo, você pesquisou na internet, você copia aqui o site de onde você tirou e coloca lá nas referências bibliográficas. Tipos de fichamento. Temos 3 tipos, a gente vai falar sobre os 3. Tem o de citação, fichamento textual, fichamento bibliográfico. Como é o de citação? Consiste na reunião das frases mais importantes citadas em um texto. Você vai retirar as frases que você achou mais importantes, as que passam as ideias principais. Então, elas devem ser transcritas entre aspas. Isso em português vocês estudam também, né? Sempre que é feita uma citação, não é uma fala sua, né? Aí você coloca entre aspas. E tem que ser transcrita do jeito que está escrito no texto. Você não pode alterar, né? Você, por exemplo, tem dizendo lá no texto, o ônibus passou na rua em alta velocidade. Você não pode colocar, por exemplo, que o veículo que carrega 50 passageiros passou na minha rua, não de forma lenta, mas de forma acelerada. Não, você tem que deixar do mesmo jeito. E coloca entre aspas por ser uma citação. Outra coisa, tem que tomar cuidado para que elas façam sentido, principalmente quando as frases elas têm partes que são omitidas. Aí você tem que usar reticências e colchetes ou parênteses para poder fazer as supressões, tá? Aqui tem um exemplo de como fazer um fichamento de citação, tá bom? Então tá aqui a primeira parte, né? O cabeçalho, né? Que vocês já viram aqui como é a estrutura. Fichamento de citação. Referência bibliográfica. Aqui é a referência bibliográfica informada aqui embaixo, ó. Martins Carlos Estevam, que é o autor. A questão da cultura popular, que é o artigo. Rio de Janeiro, o local, né? Do brasileiro 1963. Aí foi feita uma supressão aqui, ó. Note que temos entre parênteses aqui, ó, os 3 pontos. Ele suprimiu, ou seja, resolveu não colocar a primeira parte dessa frase aqui, desse trecho aqui que ele extraiu, né? De um lado, precisamos infundir no povo uma cultura que ele não tem e que lhes faz falta, mas a qual ele não consegue chegar sozinho, pois ela é produzida e cultivada fora do povo. Ele encontra-se à margem do processo que produz e cultiva essa cultura. Do outro lado, não podemos entregar ao povo essa nova cultura sem que primeiro nós próprios nos apossemos da velha cultura do povo. Fecha aspas. Abriu aspas aqui em cima, suprimiu, colocou entre parênteses os 3 pontos, né? Note que aqui já começa, né? Sem ser o início, né, da oração, da frase, né? E aqui ele fecha sem supressão, porque é o ponto final mesmo da frase. Tá? E indicando aqui, ó, como a gente observou, a página de onde foi extraído, né? Essa publicação aqui tem mais de uma página, então ele colocou a página indicando de onde ele extraiu, como a gente observa aqui. Tá certo? Então essa é a forma de você fazer o fichamento de citação. Como é o fichamento textual, o fichamento de resumo? São inseridas as ideias principais, mas com as suas próprias palavras.
embora também possam ser usadas citações. Então, a pessoa tem a liberdade de colocar citações, mas não o tempo todo, tá? Na maior parte do tempo você vai estar usando suas próprias palavras. As ideias devem estar organizadas de acordo com a ordem que aparece no texto. Então, não posso colocar uma informação da página 30 na frente da que está na página 20, se for um livro. Tem que colocar na ordem, né? A da 20 vem primeiro do que a da 30. Deve expressar sua opinião, inclusive fazer seus próprios esquemas. Também é chamado de fichamento de leitura ou de conteúdo. Então está aqui o fichamento textual, cabeçalho, referência bibliográfica. E nós temos aqui a diferença, ó. Não são citações, como a gente observou lá em cima. Tá bom? Mas aí nós observamos que há uma diferença, ó, na forma como essa pessoa fez o fichamento. Ó. Por fim, o autor afirma, tá? Eu vou ignorar esse primeiro parágrafo. Ele está já fazendo uma conclusão que ele tirou, tá? Note que é uma coisa mais pessoal, com as suas próprias palavras. Por fim, o autor afirma que a cidadania deve estar em conexão com o consumo, também como estratégia política, pois hoje, com os meios de comunicação, a articulação entre o público e o privado se facilita, de modo que os velhos agentes, ou seja, os partidos, sindicatos, intelectuais, vão paulatinamente sendo substituídos pela comunicação de massa, gerando um novo cenário sociocultural vigente. Então, isso é o entendimento de quem fez o fichamento. Ele colocou nas palavras dele a compreensão que ele assimilou daquela leitura que ele fez. Então, por exemplo, a pessoa que vai fazer um fichamento textual não lê só uma vez, ele tem que ler para entender, né? Às vezes exige mais do que uma simples leitura passando por cima à vista, né? Não, tem que ler para entender e assim ele vai extrair o que o texto quer repassar como parte importante, tá? Ele extraiu aqui a parte mais importante do texto, aqui nesse fichamento dele, desse texto, né? Consumidores e cidadãos, conflitos multiculturais da globalização. Ernesto Garcia Canclin. Esse é o fichamento textual. É diferente do de citação. De citação você não vai colocar as suas palavras, vai colocar do jeito que está lá no texto, transcrito. E entre aspas, colocando o número da página de onde se retirou, se tiver mais de uma página. Aqui é mais livre para que você coloque o que você entendeu com as suas próprias palavras. Lembrando que você pode colocar alguma citação de algum trecho, por exemplo, aqui, ó, na primeira frase. Para o argentino Néstor Garcia Canclin, consumir está longe de ser uma ação alienante apenas. É também um objeto de estudos, pois, entre aspas, ó, frase de Canclin, o consumo serve para pensar. Então, ele citou uma frase aqui de Canclin, mas no mais é o entendimento dele, de quem escreveu o fichamento, e não de Canclin, certo? O terceiro tipo é o fichamento bibliográfico. As ideias selecionadas e que expressam opinião pessoal são inseridas por temas com a devida indicação da sua localização no texto. Está aqui o cabeçalho, fichamento bibliográfico. Martins Carlos Estevam, A Questão da Cultura Popular, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1963, a referência bibliográfica. E aqui a estrutura do fichamento bibliográfico. Está aqui, ó. Tema, né? Conceito de cultura, 2 pontos. Está vendo que é organizado por temas? O que é o conceito de cultura? Né? Tá lá na página 38. Você indicou a localização do texto, lá embaixo. A localização é sempre depois daquilo que você extraiu do texto. Né? Conceito de cultura, 2 pontos. É complexo porque é muito abrangente e se origina de muito trabalho. Opinião pessoal. Não coloquei entre aspas porque é a minha visão. Tá bom? A minha visão do conceito de cultura que foi retirado do texto. Outro exemplo, cultura popular. Eu entendi que é a cultura popular, lá na página 38. É um tópico aqui, né? Um tema. 2 pontos. Reflete um papel de consciência que expressa caráter revolucionário. Simples, né? Também está na página 38. Problemática central. 2 pontos. Outro tema, né? Necessidade de dar a conhecer ao povo a cultura que existe fora do âmbito popular, não sem antes entender o que é cultura popular. Página 47. Certo? Note que há uma ordem aqui, ó, crescente das páginas. Então,
que você viu na página 47 vem depois daquilo que você viu na página 38. Assim como é no caso do fichamento de citação, também vai seguir a ordem, né, crescente das páginas. Você vai colocar as citações das primeiras páginas na frente daquelas que vêm nas últimas páginas, né, nas páginas mais na frente. Certo? É assim que funciona o fichamento. Marco, você tinha dito que ia fazer um exercício, né, uma atividade para ver se a gente sabe fazer ou aprendeu a fazer fichamento. Talvez vocês já tenham feito até fichamentos em outras disciplinas e estejam fazendo a primeira de geografia agora. Se for assim, melhor ainda, que vocês já tenham domínio. Se não, então vamos fazer pela primeira vez aqui, usando essa matéria aqui. Revista pesquisa.fapesp.br/educação na pandemia. Nós sabemos, né, que estamos tendo essa modalidade de aulas remotas, né, por enquanto não estamos tendo aula presencial, então está sendo assim. Deus quiser vai dar tudo certo, a gente vai em breve voltar a ter as aulas presenciais. Espero que todo mundo estiver imunizado, se Deus quiser. O artigo ele fala assim, é da revista FAPESP, tá? Da pesquisa FAPESP, revista Pesquisa FAPESP. Falando sobre educação na pandemia, déficit de aprendizagem em escolas da rede pública poderá impactar a renda futura dos estudantes. A gente sabe que a educação é essencial para que a pessoa, né, o ser humano, consiga ter um bom emprego, né, depois que sair da escola, né, ou da universidade. Mas a pandemia, infelizmente, comprometeu, né, de certa forma, comprometeu aí a educação de muita gente. Tem muita gente tendo dificuldade nessas aulas remotas. E aí, como é que as pessoas vão ter um bom trabalho se estão tendo essa dificuldade na educação, né? Será que vai prejudicar? Ah, eu tenho que fazer o Enem. Será que eu vou tirar uma boa nota com esse aprendizado que eu estou tendo agora? Será que eu vou ter acesso a um bom curso se eu tirar uma nota não tão boa no Enem, né? Então isso impacta na questão do trabalho, né? Ou caso a pessoa opte por fazer um curso só depois da pandemia, mas aí vai demorar, né? E aí pode prejudicar também, justamente na questão da renda dos estudantes. Tá deixando a renda mais para frente, vamos dizer assim. Vou fazer o meu curso mais para frente por causa da pandemia. Mas aí acaba que você deixa de ter a sua renda, né? Então impacta de qualquer maneira. Ou na escolha, ou procrastinando, deixando mais para frente, né? E aí vocês vão ler esse artigo aqui, de 8 de junho de 2021, do mês passado, né? Depois que vocês fizerem a leitura desse texto, aí vocês vão fazer o fichamento dele. Qual dos três tipos que vocês vão fazer? Pessoal, o mais interessante dos três, vocês poderão colocar em prática, vai ser o fichamento de citação. Esse primeiro tipo aqui que a gente falou. E aí vocês vão citar as ideias principais, as frases principais do texto, certo? Aí vocês vão colocar entre aspas. Não vai ser necessário colocar o número da página, porque afinal de contas nós estamos usando o quê? Um site da internet, não é um livro, né? Não é uma revista folheada, né? Impressa. Não é necessário colocar a indicação, porque nós temos aqui uma página corrida aqui da internet. Então não é difícil de encontrar a citação que vocês forem colocar. Mas lembre-se de colocar entre aspas aqui aquilo que vocês vão destacar. E outra coisa, não se esqueça da estrutura, tá bom? Do fichamento. Vocês vão colocar que é um fichamento de citação e colocar a referência, tá bom? Não é essa daqui. Vocês vão usar o link do site, vão colocar do jeito que está aqui. O nome do autor, de quem escreveu. Aí vocês vão usar o link do site e vocês vão observar quem escreveu aqui, ó. Vai descendo aqui, ó. Cristina Queiroz, 8 de junho de 2021, tá bom? É isso que vocês vão colocar nas referências bibliográficas, do jeito que está aqui. Certo? Como é um artigo de uma revista que está disponível na internet, então é o suficiente. Vocês colocarem o link do site de onde foi retirado, a data, né?
o horário e a pessoa que escreveu. Sigam essa ordem que está aqui, né? Primeiramente vocês vão colocar o sobrenome, vírgula, o nome, né, da pessoa, o tópico, que vai ser, no caso, educação na pandemia. Isso que não é necessário colocar. É o suficiente colocar educação na pandemia, não precisa colocar isso aqui embaixo tudo. A menos que você queira. Tá bom? Aí não precisa colocar o local, mas você coloca isso aqui, a data e o horário. Certo? É o suficiente para entender a referência de onde você tirou. Muito bem. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre como fazer o fichamento, mais detalhes, aí vocês podem me perguntar. Todas essas fontes de sites, tanto a que ensina a fazer o fichamento, como essa, que é a fonte de onde vocês vão fazer o fichamento, que é o exercício, eu vou colocar no arquivo da atividade, que eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp também. Ok? Muito bem. Muito bem, pessoal. Então é isso. Espero que tenha dado para entender como funciona, para vocês fazerem o fichamento. Como eu já falei, qualquer dúvida vocês podem me perguntar aí. Eu posso ajudar a esclarecer depois. Muito obrigado, tenham um bom dia, a gente se vê. Tchau.